Olá, boa tarde. Hoje nós iremos falar sobre os conjuntos numéricos. Eu sou a aluna Thaís Souza, do Polo da Estrutural, tá bom? E esse foi um tema que eu procurei para falar baseando-se na matéria, na disciplina de Fundamentos da Matemática, tá bom? Os conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos, eles são conjuntos formados a partir dos números. E para quê? Para classificá-los conforme as características de cada número, agrupá-los conforme as suas definições, conforme as suas características, tá bom? Dentro desses conjuntos numéricos, nós vamos ter alguns que são muito importantes e nós iremos falar exatamente. O primeiro conjunto que eu queria fazer aqui é o conjunto dos números naturais. O que é o conjunto dos números naturais? São todos os números que surgiram de forma natural, espontânea e que estão presentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente vai contar algo, dentre os números naturais, a gente também considera o zero, tá bom? Então, a partir do zero, qualquer número positivo, a não ser que ele seja decimal ou fracional, tá bom? Eles não vão se encaixar como os números naturais, somente os inteiros positivos, tá bom? Após os números naturais, nós temos os naturais não nulos, que são basicamente quase que os mesmos dos naturais. Porém, dentre esses, a gente vai retirar o zero, por ele ser um número nulo. Como o nome fala, são naturais não nulos, tá bom? E o zero, ele é natural, mas ele é um número nulo. Ele não tem valor matematicamente, tá bom? Após isso, nós temos os números inteiros. Os números inteiros, a gente classifica eles como todos aqueles que são inteiros, que não são decimais, nem fracionais, e a gente inclui também o zero e os números negativos, tá bom? Aqui eu coloquei um exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e assim infinitamente, tanto positivo quanto negativo, tá? Números racionais são aqueles números que podem ser representados, seja de maneira decimal, de maneira fracional, tá? Todos os números que podem ser representados e que chegam a um resultado absoluto, um resultado certo, correto, específico, tá? Então, se excluem desses apenas os irracionais, que são o contrário, eles não vão chegar a um resultado absoluto, eles vão seguir, por exemplo, uma dízima não periódica, tá? Que ela não vai ter fim e ela também não vai repetir esse último número. Definição. Números irracionais, né? Se classificam como irracionais as dízimas que têm uma junção não periódicas, que não tem fim e também não se repetem, tá? Tá errado, são não periódicas. E eu coloquei o exemplo do π, que a definição dele é 3,1415,9 tá? Ele não vai ter fim e também não vai se repetir o último número, tá? Esse vírgula aqui também saiu errado. Por fim, nós temos os números reais. Os números reais é aquele conjunto que abrange todos os outros, naturais, racionais, irracionais e inteiros. Todos eles vão fazer parte dos números reais. É como se fosse um grande conjunto, um conjunto mãe, que abrange todos esses outros conjuntos, tá bom? Bom, eu deixei aqui um joguinho para sintetizar o conteúdo, como uma medida de avaliação, tá bom? No carro. Então, só clicar aí, copiar o link, tá? Você vai conseguir acessar o joguinho e avaliar se você conseguiu aprender o que eu tentei repassar aqui nessa aula, tá? É isso, eu agradeço pela atenção e tenha um excelente tarde.